Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, ferramenta de transformação e manipulação de objeto. Vídeo, edição, parte 1. A única forma que você pode estar diferenciando o modo objeto do modo de edição é como o próprio nome já diz. É que para editar um objeto somente é possível no modo de edição. Então aqui no modo de objeto eu posso transladar o objeto, rotacionar e também escalonar. Isso tudo sem alterar a forma do objeto. Ele ainda continua sendo um cubo. Então, para que eu possa modificar o cubo, transformando em outro objeto qualquer, somente é possível no modo de edição. Clicando em Tab, aqui eu apliquei uma extrusão e pode ver que de cubo ele passou a ser outro objeto qualquer. Posso também, acionando aqui o modo de seleção, clicando em vértice, posso alterar separadamente, rotacioná-los e também escaloná-los. Resumindo, aqui no modo de objeto, ele trabalha com a malha como um todo, ou seja, eu não posso transformar esse objeto em um outro qualquer. Ele continuará sendo um cubo, somente consigo fazer movimento, rotação e escalonar suas dimensões. E já na edição, como já vimos, posso trabalhar com as partes do objeto, me dando o direito de transformar em qualquer objeto que estiver na minha mente. Posso transformar de um cubo uma mesa, um carro, um dragão. Entendendo isso, vamos falar de transformação. A transformação realiza uma série de operações no objeto em cena em que está ativo, como agarrar, rotacionar, escalonar. Podem ser acessadas aqui na estante de ferramenta, no painel aqui de transformação. Aqui vocês vão encontrar esses comandos de translação, rotação e scale. Também aqui em objeto vai abrir esse menu, e aqui em transformação vocês também encontram essas ferramentas de transformação. E também pode ser acessada com a tecla de atalho GRS, ok? Aconselho que vocês venham estar utilizando a tecla de atalho, que vai facilitar muito e ganhar mais tempo na hora de manipular o objeto. Então o G ele agarra, o R ele rotaciona e o S ele faz um scale. Ao utilizar uma das ferramentas, por exemplo, de translação pela vista de cima, clicando em G e arrastando o mouse, o movimento é de total liberdade. Porém, pode ser restringido quando aciono um dos eixos. Se eu clicar em G, eu tenho o movimento para todos os lados. E quando clico na letra X, o movimento é restringido pelo eixo X, que me dá movimento para direita ou para esquerda. Já o eixo Y, ele me dá o movimento de frente e o movimento para trás. E o Z me dá o movimento para baixo ou para cima. E no modo de edição, funciona com os vértices
arestas e faces. Clicando em um dos vértices, X, e posso movimentar o vértice pelo eixo X, Y ou Z. Assim também com arestas e faces. O que fizemos agora foi usar os comandos de transformação e utilizando a tecla de atalho X, Y, Z para poder transformar através dos eixos de acordo com as coordenadas. Bom, mas existe aqui esses comandos que vai fazer essa transformação sem precisar utilizar as teclas de atalho. O que está sendo mostrado aqui é o manipulador de translação, de modo que se eu clicar aqui nessa setinha verde, eu posso transladar somente no eixo Y ou aqui somente no eixo X, ou clicando na setinha azul somente no eixo Z. Perceba que eu tenho o manipulador que está ativo. Quando ele estiver ativo, ele vai estar em azul, que é o de translação. Se eu clicar nesse aqui, que é o de rotação, perceba que aqui já mudou. Agora temos esses círculos para podermos rotacionar segundo as coordenadas, e o de esqueio aqui é mudado de acordo com o manipulador. Então, se eu estou com o manipulador de esqueio, posso escalonar no eixo Y, no eixo X ou no eixo Z. Estando com o manipulador de rotação habilitado, ele disponibiliza esses círculos de azul, verde e vermelho que correspondem aos eixos das coordenadas: o azul, o verde e o vermelho. E também disponibiliza esse branco aqui. Então posso transformar o objeto com esses comandos e também com os manipuladores. E você pode acionar os três ao mesmo tempo para ser usado. Manter o Shift pressionado, clicar em um e no outro, e aqui está os três manipuladores selecionados. Disponibiliza aqui os três controles ao mesmo tempo. Também é possível, aqui nesta opção, você pode ocultar os manipuladores. Então, clicando aqui, eu oculto o manipulador, posso movimentar normalmente, rotacionar, mas o manipulador está oculto. Clica novamente aqui, que ele mostrará novamente o manipulador para ser trabalhado, beleza? Também podemos mexer diretamente com os números. Clicando em N, aqui em cima no painel de transformação, encontramos os números de acordo com as transformações em questão. Então aqui está a locação. Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse, eu posso alterar aqui os números, e perceba que o objeto está sendo movimentado através do eixo X. Se eu quiser mexer com o eixo Y e mudar essa numeração, aqui ó, olha o que vai acontecer com o objeto. Então, essa aqui também é outra maneira de mexer com o objeto através das numerações. Assim também com a rotação no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Também com o esqueio posso modificar o objeto através aqui da numeração. Aqui você vai ter muito mais precisão para trabalhar com o objeto. Tá, fiz uma bagunça imensa aqui. O que eu faço para voltar? Posso clicar em Ctrl Z, mas aqui você vai ter muito mais controle com o objeto. Lembra que para eu colocar o objeto aqui bem centralizado no meio, Ctrl S, coloco o cursor no centro, e o cursor estando aqui no centro, Ctrl S, e coloco o que está selecionado para o cursor. Perceba que o objeto agora está centralizado. Mas olha uma maneira prática também de se fazer: trabalhar com os números. Então eu vou zerar. Então no modo Z eu estou no ponto 0,
No Y, zerar. Agora estou no ponto 0. Pode ver que ele encontra-se bem aqui centralizado no X. E agora, para o X, eu vou colocar 0 e Enter. Perceba que aqui as suas locações em 0, ele me dá o objeto no centro da grade, beleza? A mesma coisa, eu posso zerar esses números para ele voltar a ficar bem centralizado como estava antes. Ele está agora virado para frente. Ele também foi aplicado um scale. Pode ver que ele está um pouco achatado aqui a sua cabeça, mas só que em scale não é 0 e sim 1. Coloca 1 em todos que ele volta à posição normal. Então posso modificar o objeto pela numeração, pelo manipulador ou pela ferramenta de transformação, ok? Se eu clicar em G, olha na parte de baixo do cabeçalho, vocês vão ver uma numeração aqui nessa setinha e conforme eu mexo ela vai se alterando. Perceba que eu também posso transformar desta forma, clicando em R, os números ali aparecem. Quero fazer uma rotação no Y a 45 graus. Botão esquerdo do mouse para finalizar e fiz essa rotação em 45 graus. Isso vai ajudar muito também na hora de transformar o objeto. Para fazer uma rotação em 45 graus, eu tive que clicar em R, depois em Y e depois em 45 graus. Tive que praticar 3 ações para fazer isso. Já aqui em números, eu apenas venho aqui onde está o Y e escrever aqui 45 graus. Fiz apenas uma ação, em comparação àquela que tive que fazer 3 ações para fazer este movimento. Então, essas são as maneiras de transformar um objeto. Conhecer é importante, porque vocês vão estar trabalhando tanto nesse como o manipulador e também com os números para dar a precisão exata da movimentação, rotação e scale, beleza? E sem deixar passar, quando você for rotacionar um objeto, perceba que ele tem uma liberdade muito grande na rotação, que muitas vezes acaba te atrapalhando. E para suavizar esse movimento, mantenha um Shift pressionado e daí ele vai rotacionando bem devagarinho, bem suave, beleza? Como foi falado, se eu clico em G e para escolher ir para a direita ou para a esquerda, eu clico em X. Para trás ou para frente, eu clico em Y. E para cima e para baixo, eu clico em Z. Nesta opção, eu tenho que acionar um de cada vez. Esse eixo restrição em ação me dá as 3 coordenadas de uma só vez. Então aqui eu estou no modo de agarrar, manter o botão do meio do mouse pressionado. Com isso, ele vai me dar as 3 coordenadas de uma só vez para poder movimentá-las por ela. Pode ver que se eu movimentar o mouse para a direção do eixo X, ele vai para o eixo X. Se eu movimentar o mouse para o Y, ele vai para o Y. O Z, se eu movimentar o mouse para o eixo Z. Então essa é a outra possibilidade de você navegar pelas coordenadas através desse comando. Mas aqui as coordenadas aparecem as 3 ao mesmo tempo, beleza? Os 3 últimos vídeos foi abordado sobre seleção do objeto, como vértices, arestas e faces. Nesse vídeo aprendemos como transformá-los e manipulá-los através dos comandos de transformação, manipuladores e também através dos números, beleza? Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não.
estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? Então, galerinha, até a próxima aula!